Boa noite. O tema de hoje, capítulo 7 de Apocalipse, vai ser consolo em meio ao caos. Se você lembrar, 2 semanas atrás, quando ele pregou o capítulo 6, o bicho estava pegando aqui. Então talvez você não estava aqui, vamos recapitular bem rápido aqui, desde o capítulo 1, o que aconteceu. Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Então, o apóstolo João tem uma revelação de Jesus Cristo e ele tem a visão do Senhor Jesus glorificado. E ele descreve isso no capítulo 1. Nos capítulos 2 e 3, ele escreve cartas a 7 igrejas da Ásia. Acho que 3 semanas atrás o pastor Roberto estava aqui, ele compartilhou a primeira igreja. A gente ainda vai voltar nas igrejas. Capítulos 4 e 5. No capítulo 4, muda a cena. Então antes estava ali João no sofrimento ali na terra, agora ele olha para cima. Lembra que então ele tem a visão de Deus no seu trono, governando, Deus soberano, tendo o controle da história na sua mão. Ele tem a visão dos 4 seres viventes, que pode representar os 4 evangelhos. Ele tem a visão dos 24 anciãos adorando a Deus no seu trono. No capítulo 5, ele tem a visão de um livro em forma de rolo, que tem os 7 selos. E o anjo pergunta, quem é digno de abrir os selos, e ninguém na terra é encontrado, nem no céu, mas Jesus Cristo, aquele que morreu, que deu a sua vida e ressuscitou, ele é digno de abrir os selos. Então no capítulo 6, a gente começou a ver essa abertura dos 7 selos. Se você lembrar, nos 4 primeiros selos, junto com o selo vinha um cavaleiro. E lembra que antes do selo, a igreja não está aqui mais. Se a gente faz uma linha temporal, a igreja foi embora, depois começa os 7 anos que vão ser a tribulação. Então, nesse período que começa a vir os cavaleiros e trazer só destruição, trazer o caos aqui para a terra. Se você lembrar, no fim do capítulo 6, só tinha aberto 6 selos. O 7º selo ainda estava para ser aberto. E no final do capítulo 6, se você estiver aí, a gente já leu hoje, mas eu vou repetir mais uma vez. Ele diz, chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? E é nesse cenário que eu vou falar hoje. À beira do caos, tudo complicado para quem estiver aqui. Quero lembrar mais uma vez, a igreja, os salvos, foram embora, não estão aqui mais. Mas, olhando para lá para frente, como que a gente pode encontrar consolo, a gente ter esperança, lendo o livro de Apocalipse, a gente está lendo um cenário que vai ser o caos, que vai ser destruição, morte, aqui na terra. Então a gente está aqui no capítulo 7, que é um intervalo entre o 6º e o 7º selo. Lembra que com esses selos o bicho está pegando, o pau está quebrando aqui. E vamos ler o texto. Vai lá para Apocalipse capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Versículo 9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Eles clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus,
que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes da água da viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Capítulo 7. Então a gente encontra aqui 2 grupos bem distintos de pessoas. Não sei se você conseguiu prestar atenção aqui, ou perceber no texto esses 2 grupos. Quem são esses 2 grupos? Quem são essas pessoas? O que eu tenho a ver com essas pessoas? Muito importante a gente conhecer o que vai acontecer. Mas o primeiro grupo que eu tenho aqui são os 144 mil. Versículo 4 fala que são 144 mil de todas as tribos de Israel. Eu não vou citar todas de novo, mas de cada um desses nomes aí tem 12 mil. E é interessante notar que serão selados. Os anjos estavam lá para danificar o mar, a terra. O cara falou: opa, peraí, não vai quebrar tudo até selar esses 144 mil. Vamos fazer isso aí primeiro. Então, quem são esses 144 mil que vão ser selados antes do pau continuar quebrando aqui na terra? Judeus. Aquelas tribos lá são famílias de judeu. Não tem como eu entrar lá se minha família é Machado, eu sou brasileiro. É gente judeu de verdade, de sangue judeu. Então são homens, se você ler em Apocalipse 14, a contagem dos 12 mil de cada um está falando dos homens dessas famílias. E quem são essas famílias? Quem são essas 12 tribos? Se você voltar lá para Gênesis, você vai ver que o povo de Israel nasceu com Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos. Desses 12, são esses que formam o povo judeu. A pessoa que hoje está lá em Israel e ele é descendente de judeu, obrigatoriamente ele é filho de algum desses aí. Ele é descendente de algum desses aí. Ele tem que se encaixar nisso aí. O que mais? Eles vão ser convertidos pelos ministérios das 2 testemunhas. Não vou falar deles agora, a gente vai ver isso em Apocalipse 11, daqui a algumas semanas. Mas fato é, esses judeus, 144 mil, vão se converter. Eles serão selados como propriedade de Deus. Tanto que Deus falou para João que não deixa os anjos quebrar tudo não. Deixa eu salvar esses aqui primeiro. Deixa eu marcar, selar. E por causa disso eles vão estar protegidos do anticristo, que vai estar quebrando o pau aqui também. Não é um cenário muito bacana. Eles vão ser instrumentos de evangelização durante a tribulação, que daí diz que vai ter pessoas que vão se converter nesse período aqui. E em Apocalipse 14 a gente vai ver que eles vão ser vitoriosos no Monte Sião. Se você chegar um pouquinho para frente aí, no capítulo 14, 1 fala: então olhei diante de mim, estava o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que traziam na testa o nome dele e de seu pai. É um pessoal que vai chegar no fim desses 7 anos. Agora, quando eu falei para você, volta para Gênesis e você vai descobrir essas 12 famílias, esses 12 filhos. Se você for comparar com esses 12 que a gente tem aqui, não são os mesmos todos. Um está faltando. Por que está faltando um? Se a gente comparar lá os de Gênesis com os daqui, vou fazer a ligação bem rápido. Judá aparece aqui no nosso texto, Rúben aparece no nosso texto, Simeão, Levi, Issacar, Naftali, Gade,
Asser, Zebulon, José, Benjamim. Quem está faltando? Está faltando Dan. Por que Dan está de fora? Você pode ver que tem 12 também, porque outro substituiu ele. Mas fato é, Dan ficou de fora. Isso é algo muito legal para a gente prestar atenção e a gente ficar esperto com isso. Quando você conhece a história de Israel, você vai perceber que Dan foi um povo que se envolveu muito com idolatria. Leia em Juízes 18, você vai ver eles desobedecendo a Deus e levantando o sacerdote da onde não devia para fazer uma adoração que não devia. Se você ler em 1 Reis, você vai ver o rei Jeroboão falando para o pessoal, você não precisa ir longe lá para adorar a Deus lá no templo não. Vou colocar aqui em Idã um bezerro de ouro, vocês adoram aqui. Não precisa viajar, perder todo esse tempo não. E o povo comprou a ideia. Então foi um povo idólatra. Sabe o que isso me chama a atenção? O nosso Deus, ele é um Deus muito santo. E um Deus santo, ele não convive com idolatria. O ser humano, o homem, ele foi criado para adorar alguma coisa. No nosso coração, no nosso interior, vai ter um trono. Você vai decidir o que você vai colocar lá para adorar. Ou você coloca Deus, e você adora Deus, você idolatra Deus. Obrigatoriamente, se você não coloca Deus, você vai colocar outra coisa. Talvez vai ser carreira, talvez vai ser família, bens, coisas que eu vou colocar que eu adoro. E não adianta você falar, não, mas Deus está 97%, tem só outras 3%. Deus, ele é um Deus santo, ele não convive com o pecado. Ou tudo ou nada. E esse povo acabou colocando um pouquinho de outra coisa para idolatrar. Por isso, eles vão ficar de fora. Isso me chama muita atenção. Porque a gente vive numa época que a gente acaba colocando muita coisa. Filhos, a gente tem estudado na quinta-feira, a gente vê que tem muita gente que idolatra os próprios filhos. Mas, se você coloca Deus para sentar no trono do seu coração, para reinar na sua vida, vai chegar um dia que nós vamos adorar Ele face a face, na presença dEle. Como a gente cantou, sem lágrimas, sem dor, sem morte, sem tristeza, e a gente vai poder viver eternamente com esse Deus. Grava isso. Quem você tem adorado? O que está no trono do seu coração? Agora volta para o texto. Tem um segundo grupo que a gente encontra no texto aqui, no versículo 9. Olha lá. Depois disso, diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Quem que é esse povo aí? É a igreja? É a igreja que é gente de todo o povo, todas as nações? Não. É gente que eu falei, dos 144 mil, eles vão ser instrumento para evangelizar e converter outras pessoas. Da mesma forma, durante esses 7 anos de tribulação, vai ter gente que vai se converter. Essa grande multidão aqui é gente que se converteu durante esses 7 anos. 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, eles prostraram com o rosto em terra, diante do trono de Deus, e adoraram, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Vai ter gente que não foi embora com a igreja, que não é judeu, que ainda assim vai entregar sua vida para Jesus. Mas lembra, talvez você pense, não, então eu vou chutar o balde agora e deixa para na hora que isso aí estiver acontecendo. Esses 7 anos de grande tribulação não vai ser tempo fácil, não. A gente viu lá no final do 6, vai ser época que o povo vai se esconder, que o povo vai gritar, o povo vai pedir a morte e não vai encontrar. Então talvez você pense, vou deixar para viver nessa época, deixar para viver numa época que você vai pedir a morte e não vai encontrar, não deixa isso ser seu pensamento, não. Quem que é a identidade desse segundo grupo? Gentios que ouviram a mensagem do reino e creram em Jesus, Messias.
esse pessoal, mesmo tendo passado pela essa tribulação, mesmo não tendo feito parte da igreja, indo embora com a igreja no tempo certo, no tempo oportuno, vai estar diante de Deus e vai servir Ele dia e noite. O Cordeiro vai ser o pastor deles também, como é o nosso. E o texto termina dizendo que enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Eles não terão fome, não terão sede, o sol não vai ter calor. Jesus vai guiar eles para a fonte da vida. Lembra da pergunta lá? Capítulo 6? O grande dia da ira chegou, quem pode suportar? Lembra que esse grande dia da ira vai ser terrível. Muito melhor é estar com Deus. Muito melhor é deixar que Ele toma o trono da sua vida. Muito melhor é entregar a sua vida para Ele, viver para Ele agora. Se o pessoal que vai passar na grande tribulação vai encontrar plena satisfação, muito mais nós que vamos ter ido embora antes. Paz, livre de necessidade física, livre de fome, de aflição, dor, tristeza. Mas tem um fato que a gente não pode desconsiderar e a gente precisa levar em consideração, é que pessoas vão estar sem Deus. Vai ter pessoas que não vão entregar a sua vida para Deus. Como o capítulo 6 terminou dizendo, pessoas que vão estar com medo nesse período, que vão tentar se esconder. Pessoas que vão passar um período difícil aqui, que vai pedir a morte e não vai encontrar. Nesse período, a face de Deus vai estar virado de costa para essas pessoas. Essas pessoas vão estar em desfavor de Deus. Elas vão ser alvo da ira de Deus. Elas vão encontrar juízo. Quem são essas pessoas? Pessoas que não encontraram a Deus, que não entregaram a sua vida, que não deixaram Deus reinar na sua vida. Isso vai acontecer. Tá bom, o que isso tem a ver comigo se você disse que a igreja já foi embora antes de acontecer isso tudo? Lembra do tempo? A igreja foi embora, depois começou esses 7 anos de tribulação e o bicho começou a pegar aqui. Se a gente já foi embora, o que eu tenho a ver com isso? Estou nem aí com isso. Mas essa não é a mentalidade nossa. Primeiro passo, a gente tem que ter alegria e gratidão, porque nós temos a salvação em Jesus. Nós vamos embora, não vamos passar por esse trecho ruim. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Por causa disso, nós temos vida nele. E nós temos que ter alegria e gratidão, porque nós não estaremos aqui. Agora, uma coisa muito legal. Nós temos o privilégio de pregar o Evangelho. Talvez você pode pensar que é difícil, que não dou conta. Mas Deus, Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim. Se for da vontade dEle, Ele pega um copo d'água, faz o copo pregar para alguém. Mas eu falo que Ele é um Deus tão bom, que Ele dá para a gente o privilégio da gente espalhar o Evangelho, da gente falar, da gente levar a vida para pessoas que estão mortas. A gente tem a oportunidade de participar da missão de Deus. A missão de Deus de salvar as pessoas, de salvar os perdidos. Ele é um Deus tão bom que mesmo não precisando da gente, Ele permite que a gente faça parte disso. E nós precisamos ter coragem. Talvez eu vou precisar lá junto com outros, levando entrega, levando passageiro, eu vou precisar testemunhar. Na hora que vier lá algum cliente comprar, eu preciso ter coragem de testemunhar. Na hora que eu estiver fazendo uma entrega, eu preciso ter coragem para testemunhar, porque isso é um privilégio. E lembra que eu falei, vai ter um grupo que não vai se encontrar com Deus? Um grupo que vai ser alvo da ira do juízo de Deus? Talvez pessoas próximas a nós vão estar incluídas nesse grupo se a gente ficar calado. Então, lembra, a igreja já foi embora, a igreja está salva, mas isso é futuro. A gente ainda tem tempo, a gente ainda tem oportunidade e o privilégio de levar o Evangelho para as pessoas. Pessoas que a gente ama, pessoas que vivem com a gente. Por isso eu deixo esse desafio. Coragem, audácia, para a gente como igreja levar o Evangelho para as outras pessoas. Eu queria cantar mais uma música.